Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos corrigir os exercícios que vocês fizeram sobre a Guerra do Contestado, tá? Na última aula, nós falamos, então, sobre essa Guerra do Contestado e vocês fizeram aí alguns exercícios do livro relacionado a esse conflito. Nós vamos agora acompanhar a correção, eu vou ler junto com vocês este texto e as perguntas para que a gente possa formular juntos também a correção, a resposta dessas perguntas, tá bom? Espero que vocês estejam fazendo o relatório de vocês, né? Lembrando aqui que todas as aulas de conteúdo vocês precisam fazer relatório. As aulas aqui de exercícios, o relatório é o próprio exercício, certo? E essas aulas de correção é você corrigir o exercício, né? Não precisa copiar ele de novo, mas simplesmente ali corrigir o que estiver errado ou o que precisar ser melhorado, tá bom? Não tem necessidade de fazer um novo relatório, digamos assim, dessas correções, tá? Só para esclarecer, para que vocês não fiquem aí com dúvidas em relação a isso. E todas as vezes que eu passar exercício para vocês, que eu quiser que vocês copiem o enunciado, eu vou explicar, vou deixar aqui claro para que vocês possam copiar o enunciado, tá? Não é o caso desses exercícios que eu ando passando para vocês, tá? Somente a resposta é o suficiente, tá bom? Só colocar a página lá, o número certinho, para vocês saberem identificar depois do material de vocês o que é que você está respondendo, tá bom? Então, acompanhe aqui comigo a leitura do texto para a gente conseguir responder às perguntas, tá? Eu passei para vocês, então, uma atividade de documentos em análise sobre a Guerra do Contestado. Leia os documentos a seguir e responda as questões no caderno. Documento 1. Com a palavra, o sertanejo. Nos estava em Taquarussu, tratando da nossa devoção e não matava nem roubava. O Hermes mandou sua força covardemente nos bombardear, onde mataram mulheres e crianças. Portanto, o causante disso tudo é o bandido do Hermes e, portanto, nós queremos a lei de Deus, que é a monarquia. O governo da República toca os filhos brasileiros dos terrenos que pertencem à nação e vende para o estrangeiro. Nós agora estamos dispostos a fazer prevalecer os nossos direitos. E é interessante a gente ler aqui e perceber o linguajar próprio, né, do sertanejo. A forma como ele fala, a forma como ele escreve é bem característico, né? Então é interessante a gente lembrar, inclusive, que em história, quando a gente fala de história, nós precisamos respeitar esse tipo de linguagem, esse tipo de fala, né? Respeitar aqui o que diz o documento, tá bom? Vamos para o documento 2. Com a palavra, o capitão. Os jagunços queixam-se de que o coronel Arthur de Paula e outros chefes políticos lhes tomaram as terras que habitavam e agora lhes impedem de recorrer às terras devolutas do governo, por se terem apossado delas pessoas conhecidas e que têm facilidade de obter dos governos grandes territórios nos 2 estados. Número 1. Os documentos apresentam explicações com pontos de vista diferentes para os conflitos. Quais são elas? Após a leitura desses 2 documentos, é interessante a gente perceber que tanto o sertanejo quanto o capitão percebe, né, e tem isso em mente a questão da posse da terra, né, que com a República, com essa questão, com essa disputa de terras, o Estado estaria tirando terra da população para passar para vender para os estrangeiros. Então, a gente precisa lembrar também do motivo dessa Guerra do Contestado, né? A Guerra do Contestado acontece justamente porque o governo vai ceder terras para a construção de uma ferrovia. E quem construiu essa ferrovia era uma empresa estrangeira. E isso é que traz insatisfação para essa população, uma vez que é tirado delas essas terras, o direito de estar ali.
para que essas terras fossem cedidas para uma nova pessoa, né, que era estrangeira, que inclusive nem era brasileiro, tá? E no outro, o capitão também fala dessa questão da posse de terras. Então, apesar de serem duas pessoas diferentes, de dois ambientes completamente diferentes, um ser o sertanejo e o outro o capitão, ambos falam dessa questão da posse da terra, e a diferença está apenas no fato do sertanejo mostrar que o presidente da época, né, vai aí adotar uma posição extremamente violenta para reprimir o movimento, tá? Então, uma resposta correta, uma resposta completa seria: os sertanejos acusam os governantes de atacá-los covardemente e de vender terras a estrangeiros, não respeitando o direito dos moradores. O capitão também cita a questão da posse da terra, tá? Então, aí uma resposta completa sobre a pergunta número 1. Número 2. De acordo com as informações anteriores, quais razões, além da posse da terra, motivaram a Guerra do Contestado? Nós precisamos lembrar, então, que o movimento aí da Guerra do Contestado também é um movimento messiânico, ou seja, para além da questão da posse da terra, também existiam outros interesses messiânicos, né, na figura aí do José Maria, principalmente, ele que é o líder messiânico dessa Guerra do Contestado. Então, a gente precisa aí citar, lembrar, frisar que a Guerra do Contestado é um movimento messiânico, portanto, para além da questão da posse da terra, também tinha essa insatisfação aí com essas questões religiosas, né? E também tinha a questão da insatisfação perante a instalação da república, tá? E por fim, ainda teria aí a questão da disputa, né, entre os limites dos estados de Paraná e Santa Catarina, né? Então, são essas questões que estão para além aí da posse da terra, né? O messianismo, então, uma questão religiosa fortemente envolvida por trás aí dessa Guerra do Contestado, e também a questão sobre o limite entre os dois estados, entre Paraná e Santa Catarina, tá bom? Eu quero que vocês façam, meninos, agora, no restante do tempo que vocês têm dessa aula, eu quero que vocês assistam um vídeo que eu vou colocar aqui no link na descrição, ainda sobre essa Guerra do Contestado, né, para que ela fique bem clara para vocês. Em relação a isso, eu quero que vocês assistam o vídeo e pontuem no caderno de vocês os pontos aí mais importantes dessa Guerra do Contestado, tá bom? Pode ser em espécie de linha cronológica ou de resumo de texto ou apenas ali algumas linhas exemplificando, explicando com as próprias palavras o que foi essa Guerra do Contestado e o que estava por trás de todo esse envolvimento. Tá bom? Vou deixar o link aqui para vocês assistirem, tá? E mande lá, aí o relatório dessa aula, no caso, é apenas aí o resumo, né? Ou aí a descrição do que vocês vão assistir nesse vídeo sobre a Guerra do Contestado, tá bom? Espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acertado essas duas questões sobre a Guerra do Contestado. Na próxima aula nós vamos dar continuidade aos movimentos, aí, os conflitos dessa Primeira República, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.